Olá, tudo em paz aí? Vamos começar? Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra a respeito de jejum. Começar a tocar um pouco em jejum e oração, que são coisas fundamentais e princípios básicos até, para a gente começar a operar nos dons do Espírito. Eu tenho percebido ao longo do tempo que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem fluir nos dons justamente porque está negligenciando alguns princípios bíblicos. Então nós vamos meditar um pouquinho nisso, tá? Mas antes, deixa eu fazer uma oração para a gente iniciar, e aí o pessoal vai chegando para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Aleluia. Deixa eu só aumentar o som aqui um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, o privilégio de ter acordado, o privilégio de poder estar diante de Ti sem culpa e sem condenação. Estarmos como se nunca tivéssemos pecado uma só vez, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nos lavou completamente. Hoje podemos estar diante do Senhor, como se nunca tivéssemos pecado uma só vez, Pai. Nós temos essa convicção, essa certeza e essa ousadia de estar diante de Ti, para falar diretamente com o Senhor, sem intermediário a não ser por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos também por termos acessos às bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Obrigado por ter nos dado também o Seu Espírito Santo que habita em nós, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia, que nos ensina, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ensina inclusive a fluir nos dons. O Espírito Santo, o portador de todos os dons. Obrigado, Senhor. Obrigado por Sua presença. Obrigado pela graça de prosperar em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na operação dos dons espirituais, para o propósito do Senhor, para que o propósito do Senhor seja cumprido em nós, sobre nós e através de nós. Usa a minha vida agora como Te convém, Senhor. Fale aquilo que precisamos ouvir, que precisamos aprender. Abra o entendimento de cada um de nós para recebermos o ensino do Senhor Espírito Santo. Eu estou apenas aqui como um instrumento, entregando e consagrando, dedicando a minha vida, disponibilizando a mim mesmo, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir, que o Senhor fale aquilo que precisamos aprender, de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Aleluia. Então hoje, glória a Deus, nós vamos falar sobre jejum. São 3 coisas: jejum, oração e os dons, né? Os dons a gente já vem falando bastante, mas eu quero relacionar esses 2 primeiros, o jejum e a oração, como princípios para a operação dos dons. Então, como eu já vinha falando em outras lives, não é falta de dons, não é falta de unção, não é falta de poder, de autoridade. A igreja está falhando na questão dos dons simplesmente por falta de conhecimento. Eu quero iniciar com o versículo que é o texto base de todo esse estudo que a gente está fazendo, 1 Coríntios capítulo 12, e depois nós já vamos entrar para a parte do jejum e da oração. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo tinha a preocupação
de que os irmãos, de que nós, né, não fôssemos ignorantes. E o que é ser ignorante? Não é ser uma pessoa bruta, uma pessoa estúpida para falar, mas uma pessoa com falta de conhecimento. Então, quando a Bíblia fala da questão de ignorância, está falando com falta de conhecimento. Mas não é o conhecimento de entender onde que está, localizar os versículos bíblicos, de conhecer a Bíblia, ou porque leu de Gênesis a Apocalipse. E aí a pessoa já pode dizer, eu conheço as Escrituras. Não, mas é muito mais do que isso. É simplesmente você ter a revelação daquilo que você está lendo. É você entender o princípio espiritual por trás da letra. Você entende? Jesus ele falou que o Espírito vivifica, mas a letra mata. Ou a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o que ele quis dizer com isso? Que não basta a gente se apegar ao que está escrito sem entender o que realmente está revelado. O que o Espírito Santo está querendo dizer com aquilo. O que Jesus quis dizer com aquilo. Ou quer nos dizer com aquilo. Você entende? O que o Pai está nos ensinando através do que está escrito na Bíblia. Então, quando Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele veio trazer essa direção, esse ensino e aconselhamento e doutrina até sobre os dons, ele veio preocupado com a ignorância daqueles irmãos de Corinto. E só um contexto para a gente entender mais. Quando a gente vê sobre os irmãos de Corinto, sobre a igreja de Corinto, a gente não consegue ver claramente o que eles entendiam, como eles viviam, que cultura eles estavam inseridos. Então veja bem, que tipo de pessoas eles eram? O que eles pensavam? Como eles agiam? No que eles criam? Isso é importante a gente entender, para a gente também compreender o porquê que Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos. Estava acontecendo uma bagunça em relação aos dons. Eles estavam fluindo nos dons. Havia abundantemente os dons da fé, os dons de curas, operação de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. O problema é que as pessoas estavam colocando em lugares errados, da maneira errada e pior, com as motivações erradas. Então veja só, Paulo não estava preocupado em simplesmente colocar uma ordem doutrinária ou porque estava estabelecido na Bíblia, alguma coisa assim. Não, ele estava preocupado com o modo de operação na prática. Então ele estava preocupado como aqueles irmãos estavam operando nos dons espirituais. Então não basta a gente conhecer e saber o que significa cada dom, se a gente não alinhar as motivações do nosso coração. Não adianta nada a gente sair operando em milagres, mas o caráter não condiz com aquilo que a gente está pregando. Não andamos conforme Jesus andou. Não andamos com as motivações corretas, as quais nós devemos andar ou viver, né? Então, tem pessoas que evidenciam, que operam em dons espirituais, mas no quesito do caráter, deixam muito a desejar. Aí quem está de fora, quem está vendo uma pessoa agindo assim, nossa, ele opera em milagres. Ele ora pelas pessoas, ou ministra, eu não gosto de falar ora na questão de cura, porque tem um contexto, é uma ministração, né? Depois nós vamos aprendendo mais em relação a isso. Mas, enfim, aquela pessoa, quando ele ministra a cura, a pessoa é curada. Mas ela não paga os seus impostos, dá calote nos outros, fala mal de todo mundo, e aí fica dando mau exemplo de um monte de situações. Então, isso acaba trazendo até, além do desconforto,
traz confusão, porque as pessoas ficam pensando assim, peraí, Deus usa aquela pessoa mesmo? Será que é Deus através daquela pessoa? Porque eu vi aquela pessoa agindo de tal maneira, ou errado, falando mal e criticando, falando palavrão, enfim, agindo de formas que não condiz com o modo correto de um cristão se mover ou viver no meio da sociedade. Então veja só, não basta a gente operar nos dons, a gente também tem que mudar as motivações pelos quais nós andamos ou nos movemos nos dons. Você entende isso? Então veja só, Jesus, ele não somente se movia nos dons espirituais, como ele também dava bom testemunho diante de todos. As pessoas, quando viam Jesus se movendo nos dons e via ele pregando, também notavam como ele vivia. E em tudo eles chegavam à seguinte conclusão: tudo que ele faz muito bem. Ele prega com quem tem autoridade, ele cura a todos, ele liberta os cativos. Então, ou seja, ele dava bom testemunho. Por que os religiosos se levantavam contra ele? Porque ele não andava como os religiosos. Ele chamava até os religiosos de hipócritas, porque eles cobravam do povo algo que eles mesmos não praticavam. E Jesus chamava a atenção dos seus discípulos para que não fosse igual aos religiosos, hipócritas. Você entende? Agora, Jesus, ele dava bom testemunho em tudo. Então ele, como filho de Deus, ele não somente ensinou como a gente deve andar, ele deu o exemplo em primeiro lugar. E muitas pessoas, os discípulos, aprendiam com ele mais do que ele falava, mas como ele fazia, como ele agia. Você entende isso? E isso não é diferente para nós. Então, quando o apóstolo Paulo, ele estava falando com os irmãos de Corinto, ele estava chamando essa atenção deles também. Porque no meio da comunidade dos coríntios, eles andavam em até adultério, em fornicação, em contenda um com o outro, um acusando o outro perante as juízes do mundo. Ou seja, brigando por coisas que não tinham sentido. E ao mesmo tempo operando nos dons. Você consegue entender a bagunça que era? E mesmo assim, os dons fluíam. Deus operava. Mas por que Deus operava? Porque entrava em manifestação a misericórdia e a bondade de Deus. A paciência, a longanimidade de Deus. Deus sabia de onde aquelas pessoas tinham saído, de que contexto ou cultura eles haviam sido retirados, sacados por Deus, por meio dos discípulos e pelo poder do Espírito Santo. Convencidos pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas que eram novas convertidas, vamos dizer assim, e não eram do contexto do judaísmo, não eram judeus, eles eram pessoas do mundo, ou gentios, como a Bíblia fala. Então eles eram inseridos numa cultura totalmente depravada. Bem parecido com hoje em dia, né? Então eles saíram daquele meio, mas quando eles estavam lá, aconteciam manifestações espirituais. Não eram dons espirituais, eram manifestações espirituais. Qual a diferença? Porque os dons espirituais, como a Bíblia diz, vêm de Deus. Agora, as manifestações espirituais nem sempre vêm de Deus. Paulo também falou que não é maravilha que até Satanás se transfigure em anjo de luz. Então, ou seja, até o diabo ele manifesta poder, um certo poder. Ele não tem todo o poder, mas ele ainda tem algum poder. Não foi retirado, Deus não retirou. E por meio do diabo, pessoas operavam em algumas manifestações espirituais. Então tinha muita bruxaria, muita feitiçaria, muita magia, como a gente vê no livro de Atos, né, mágicos sendo inseridos ali no contexto, em histórias, em confronto com os discípulos.
como Paulo, por exemplo. Então, a gente vê que existiam pessoas que até manifestavam algumas questões espirituais, né? Eu não quero falar dons, mas parecia dons, mas manifestavam em algumas coisas espirituais ali, ou operavam em algumas manifestações espirituais, em que parecia até de Deus. Nós podemos ver em Atos 16, uma jovem que vinha logo após Paulo e Silas, que eles tinham ido àquele lugar procurando um lugar para orar, eles estavam naquela região, e aí aquela jovem começou a seguir eles e anunciando, olha, esses dois aí são servos do Deus Altíssimo, e eles vêm anunciando o evangelho, eles vêm anunciando a paz, ou como se salvar, né? E aí eles vieram, ela veio falando continuamente, até que chegou um momento que Paulo se irritou com aquilo e repreendeu aquele espírito e expulsou, e a Bíblia diz que aquela jovem foi liberta e ela nunca mais dava lucro para os seus senhores. Então, ou seja, além dela estar ela era possuída por um demônio, também ela era escrava por homens. Pessoas malignas que usavam os dons que ela tinha para ganhar dinheiro. Então, ou seja, as motivações estavam erradas. E isso não pode ser aplicado com Deus, porque as nossas motivações nos conduzem para o lugar que a gente vai acabar indo. Eu não sei se você pegou isso, mas presta atenção, eu vou repetir. As nossas motivações vão nos conduzir para o lugar que a gente vai estar indo, ou que a gente vai. Ou vai nos conduzir no nosso caminho. O que motiva uma pessoa são as convicções que ela tem no coração. Ou o que conduz aquela pessoa são as motivações que ela tem. Você entende? Aquela jovem, por não conhecer a Deus, ela servia o diabo. Ela era, como diz no Espiritismo, né? Era cavalo do diabo, né? Uma certa linha do Espiritismo que eu estou me referindo. Ela era usada pelo diabo para adivinhar sobre vida de pessoas. E com isso, ela dava lucro para os seus senhores. Ela era escrava duas vezes, escrava do diabo e escrava dos homens. Então, quando o apóstolo Paulo ele veio falando que nesse contexto que não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, era nesse respeito que ele estava falando. Então aí ele veio detalhando, falando como se moveu, quais os dons que haviam, e tratando esse assunto para trazer uma ordem no culto. Você entende? Agora, os dons espirituais, eles só vão fluir quando a gente também praticar os princípios espirituais. Que princípios são esses? Um deles, eu vou falar aqui sobre dois, mas o primeiro... Aliás, eu vou começar pelo Mateus capítulo 6. Se você estiver anotando, Mateus capítulo 6, do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, para pegar um contexto, e aí eu vou detalhando. Que aqui já tem o que a gente precisa, tanto do jejum da oração. Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai. Então, ou seja, o que Jesus estava tratando aqui? Justamente as motivações. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, o propósito, com a motivação de serdes vistos por eles. E aí ele prossegue, verso 2: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados ou reconhecidos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Presta atenção.
Ele está falando aqui sobre a questão de esmolas. Então, vamos caracterizar como dar, né? Essa prática de dar também tem que ter a motivação correta. É isso que Jesus estava falando. Porque os religiosos, eles faziam isso para serem reconhecidos diante dos homens. E Jesus estava chamando a atenção dos discípulos que não seguissem esse exemplo. E aí no verso 5 diz de outro princípio espiritual. O primeiro princípio, dar. E o segundo, oração. Olha só o que diz o verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Olha a motivação de novo. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, de novo, Jesus estava chamando a atenção das motivações pelos quais eles oravam. Então, chamando a atenção dos discípulos e dizendo para eles, olha, quando vocês forem orar, vocês não hajam como os hipócritas, os religiosos hipócritas, que fazem isso para se mostrarem, para poder terem reconhecimento diante dos homens. E aí Jesus acrescentou, ele falou, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? O reconhecimento dos homens. Então veja só, Jesus não estava inutilizando ou dizendo para os discípulos que não era para orar, nem para dar, para deixar de lado esse princípio de dar e orar. Mas ele estava colocando uma ordem correta e principalmente alinhando as motivações do nosso coração. Então, do mesmo princípio, da mesmo fundamento, nós precisamos aplicar para esses dois mesmos princípios, tanto o princípio de dar quanto o princípio de orar. Nós precisamos alinhar as nossas motivações da maneira correta. Jesus, quando ele dava ou quando ele orava, ele aplicava esses princípios da maneira correta, com as motivações corretas diante de Deus. Por isso que Deus sempre respondia às orações dele. Por isso que Deus sempre estava com ele no modo que Jesus operava, no modo que Jesus andava. Você entende? Então a gente precisa entender que esses princípios de dar e orar, a gente precisa alinhar as motivações do nosso coração. Todas as vezes que a gente ora com as motivações erradas, Deus não tem como responder. Por quê? Porque se Deus responder quando a gente está com as motivações erradas, Ele está quebrando o próprio princípio, ou o princípio da palavra que Ele mesmo criou. Está aí a resposta, porque muitos não têm respostas das orações. Essa é uma das respostas. O problema são as motivações pelos quais a gente está orando. É errado orar? Não. É bíblico orar. Mas da maneira correta. Você entende? Existem vários tipos de orações, mas todas elas têm algo em comum. As nossas motivações têm de estar corretas ou estarem corretas diante de Deus. Você entende? Então, quando eu orar para a conversão de alguém, quando eu orar para que pessoas sejam curadas, quando eu orar para uma questão de uma provisão, sei lá, financeira ou material, qualquer área da nossa vida, nós precisamos perguntar, as motivações que eu tenho estão corretas? Jesus oraria da forma que eu estou orando? Ou como Jesus oraria se estivesse em meu lugar? Você entende? Vamos prosseguir para a gente ganhar tempo. Ó, o verso 6 diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus ele estava colocando um princípio aqui também, que a gente precisa ter a motivação correta de também não sair falando para todo mundo, olha como eu sou de oração,
olha aqui e sair gritando para todo mundo ver que você está orando. Não. É pecado você orar publicamente? Não. Mas também é errado quando a gente ora só para mostrar que está orando. Se o teu coração não estiver envolvido quando você estiver orando, as tuas orações serão perdidas e jamais serão respondidas. Uau! Se o teu coração não estiverem corretos diante de Deus, quando você estiver orando, então as suas orações não serão respondidas. Você não verá a resposta de Deus. Você entende isso? Então a gente precisa alinhar as nossas motivações. Eu posso orar publicamente ou eu posso orar no meu secreto, no meu quarto, no banheiro, em cima da moto, como eu faço, em qualquer lugar, no meio do mato, como eu já fiz várias vezes. Gosto muito, mas as motivações têm que acompanhar as palavras que você fala com a boca. Você entende? Jesus ele falou que se a gente fizer qualquer coisa sem o coração, se o coração não estiver envolvido, não vale nada. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E Paulo também falou que a gente tem que confessar com a boca e crer com o coração. Então quando a gente ora, tem que o coração estar envolvido. E também não está diferente, não pode ser diferente quando a gente ministra cura sobre alguém. Quando a gente flui nos dons. Se o nosso coração não estiver envolvido quando a gente fluir nos dons, não teremos resultados. Você entende? A nossa fé precisa pegar junto com o que a gente realmente está crendo no coração. Não basta eu falar que eu tenho fé. Meu coração tem que estar envolvido nisso. Você entende isso? Então, prosseguindo, vamos pular aqui para o verso 16, que eu quero falar agora do jejum. Eu vou colocar, intercalar, tanto oração quanto jejum, e eu vou entrar no caldo mais grosso agora, tá? Então diz o seguinte, Mateus, eu estou lendo Mateus 6, e agora vou ao versículo 16. Eu li o verso 1, o verso 2, o verso 5 e o verso 6. E agora eu vou ler o verso 16, que diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer, olha as motivações de novo, parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha que maravilhoso, eu gosto dos detalhes. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Sabe que assim, tem muita gente que gosta de se mostrar que está jejuando. E eu não estou falando em relação a abrir a boca e falar sobre jejum. Porque senão eu já estaria errando agora. Por estar falando sobre jejum. Né? Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando a respeito de motivações. Pessoas saem falando que jejuam só para poder parecer mais espirituais. Mais espirituais ou mais espiritual. E isso está errado. Agora, não é errado quando tem um propósito de ensino, de motivar alguém. Eu faço isso constantemente. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, que eu percebo pelo Espírito, que eu preciso compartilhar com alguém experiências que eu já tive com o jejum, irmãos, eu vou e eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu acabo até sendo mais fortalecido e me edificando. Né? Então, não é errado você falar que jejua. Errado é você falar que está jejuando só para poder se mostrar mais espiritual. Então, a mesma coisa em relação aos dons. A questão não é o problema de fluir nos dons ou não fluir. A questão é as motivações por trás dos dons. Você entende?
Agora, quando a gente fala sobre oração e jejum, a gente fica tentando entender qual a relação que ele tem com a fé, com os dons, enfim, com a questão espiritual. Porque eu não conheço os crentes, eu conheço pessoas que oram pouco, mas eu não conheço ninguém que é contra a oração, que fala mal, fala não precisa orar, que Jesus já fez tudo. Mas eu conheço pessoas que criticam quando a gente fala sobre jejum. Só que fala sem conhecimento ou por ignorância. Então, por falta de conhecimento, a pessoa, além de não praticar, também ela é privada de usufruir dos benefícios. Quais os benefícios do jejum? São vários. Eu vou falar de um. Vai te tornar mais sensível ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é que tem todos os dons nele. No Espírito Santo está a fonte dos dons. Se eu não for sensível ao que o Espírito Santo me fala, eu jamais serei sensível para fluir nos dons. Na ocasião em que eu ministrei junto com meus irmãos, o Everton e o Evandro, estávamos lá evangelizando um rapaz no evento Lula Palusa, lá no Autódromo de Interlagos, em 2018, em março de 2018, e meu irmão estava falando com aquele rapaz e nós chegamos para acompanhar e ajudar ele. E eu percebi que aquele rapaz estava mancando. Então ele atravessou a rua, foi entregar algo para uma pessoa do outro lado da rua e voltou mancando. Quando ele voltou, eu perguntei para ele o que tinha acontecido. E ele falou que tinha acontecido um acidente, mostrou a cicatriz e eu ministrei a cura. Falei para ele sentar numa mureta, estiquei as pernas dele, ministrei e a perna cresceu e aquele rapaz ficou assim, maravilhado. Ele ficou assim, pasmado. E nós também, claro, né? Vimos assim, na nossa frente, o Espírito Santo operando, e aí aquele rapaz, ele começava a baixar, e ele corria, e ele pulava, e ele ria, e ele ficou maravilhado e recebeu Jesus. Então foi pacote completo, né? Mas como? O que aconteceu antes para que aquilo, para que eu operasse ou fosse usado por Deus para aquilo? E eu estava em alguns períodos de jejum. Alguns períodos de oração, de jejum, de consagração a Deus. Então, ou seja, aquele dom operou porque eu estava atento ao que o Espírito Santo estava falando. Então veja só, a oração e o jejum, ele vai ativar, vamos dizer assim, ou melhorar, desbloquear, melhor dizendo, a nossa audição espiritual. A nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu quero te mostrar algo, eu quero que você entenda perfeitamente que aconteceu com o próprio Jesus. Deixa eu pegar aqui, Mateus 17. Você está em Mateus 6, vai alguns versículos, alguns capítulos aí para frente. Mateus capítulo 17, verso 14, diz o seguinte: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não é que eles não quiseram, não é porque eles negligenciaram, não é porque eles recusaram, mas é que eles não puderam. Significa que eles tentaram, mas não conseguiram, ou seja, eles falharam em expulsar aquele demônio. Verso 17, olha a indignação de Jesus. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui o menino.
E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Primeiro ponto, a pequenez da vossa fé, ou a pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas, eu gosto desse mas quando a Bíblia diz, porque ele está ligando uma situação, ou uma causa, uma questão com outra. Não pode ser considerado separadamente. Então Jesus está dando uma receita completa, vamos dizer assim. Então, verso 21, Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele ou se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Não é só por oração e nem somente jejum, mas os dois combinados. Então veja só, existe um princípio espiritual aqui. Jesus estava tratando da pequenez da fé, ou uma fé pequena. E ele compara a semente de mostarda. E aí um monte de gente faz uma série de teologia para tentar explicar algo que já está explicado na própria Bíblia. Por que ele citou a semente de mostarda? Porque a semente de mostarda é uma das menores hortaliças, da categoria das hortaliças, vamos dizer assim, certo? É a menor das sementes. Só que ela tem um potencial gigantesco dentro daquela pequeníssima, até me enrolei aqui para falar. Essa pequeníssima semente, é bem pequena mesmo. Só que ela tem um potencial gigantesco, porque ela cresce como se fosse até uma árvore. Então veja só, o que Jesus estava trazendo como princípio espiritual. A questão não é o tamanho físico, mas o potencial que tem. Mas uma pergunta que eu faço: do que vale uma semente de mostarda se ela não for plantada? Não tem poder, ela nunca vai evidenciar o poder que tem. A mesma coisa quando nós não nos consagramos ou não aplicamos os princípios espirituais como a Bíblia diz. Como a Bíblia diz. Se a gente não colocar isso em prática, ou seja, não plantar essas sementes da palavra de Deus em nosso coração, se a gente não trazer isso para a nossa própria vida, também não vai fluir. Você entende? Então a gente precisa entender, compreender esses princípios espirituais a fim de praticar. É isso que Jesus estava falando, que essa pequenez da fé dos discípulos, ou essa pequeníssima fé dos discípulos, precisava fazer algo. Não tinha que ficar pensando ou simplesmente achar que já estava tudo resolvido. Por quê? Porque existem castas de demônios, e quando fala casta, está falando de classes de demônios mais resistentes à fé comum. É aqui que você tem que pegar. Eram tipos de demônios ou espíritos malignos, ou são tipos de espíritos malignos que são mais resistentes e não saem pela nossa fé comum. Paulo, falando para os irmãos, né, de Romanos, falou que Deus nos deu uma medida de fé. Agora, essa fé, irmãos, nós precisamos desenvolver. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas ela não diz que é uma fé completa. Ela diz que vem uma fé. Mas que fé é essa? Ela vem com uma certa medida e a gente precisa trabalhar essa fé. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos de Deus uma medida de fé. E essa fé foi o suficiente para nós crermos em Cristo. Mas também nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, para nossa fé crescer também. Então, quanto mais eu me envolvo com a palavra de Deus, buscando não só a letra,
mais entender a revelação pelo Espírito Santo, mais a nossa fé vai ser edificada. Só que existem classes de ações malignas ou classes de demônios que são mais resistentes à fé comum. E para esse tipo ou essas castas de demônios, nós precisamos entrar mais profundo na palavra, no conhecimento da palavra de Deus e do próprio Espírito. É aí que tem que entrar a oração em jejum. Então, Jesus, ele não operou nos dons, ele não saiu operando milagres, curas, não saiu falando em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, nem o dom da fé, nem profecia, até que ele foi revestido pelo Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, batizado, né? Quando ele entrou nas águas, ele batizou nas águas, que ele saiu, foi cheio do Espírito Santo, mas ele também não operou coisa alguma, ele não fez nada, não operou nos dons, até que ele passasse por aquele período do deserto. Por quê? Isso não é que a gente tem que ficar indo para o deserto agora, não é isso. Mas ele passou por um período para ser revestido pelo poder. Eu quero te mostrar Lucas capítulo 4, que quando eu comecei a entender isso daqui, eu falei, meu Deus, estava o tempo todo e eu não via. Então Lucas capítulo 4 é muito importante para mim e para nós, para a gente entender no conhecimento do jejum e da oração, a eficácia que tem o jejum e a oração em relação aos dons espirituais. É disso que estamos tratando. Então presta atenção. Lucas capítulo 4, do verso 1, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que ele foi fazer no Jordão? Ele foi ser batizado por João Batista. E lá ele foi visitado, né, pelo próprio Deus, e viram em forma corpórea o Espírito Santo, né, corpórea de uma pomba, né, o Espírito Santo. Então ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então veja só, ele foi fazer um jejum. Mas ele foi fazer esse jejum porque uma preparação. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele não foi forçado pelo Espírito Santo. Ou ele não foi levado à força pelo Espírito e nem tampouco pelo diabo. Mas ele foi guiado. Ele foi inspirado. Podemos até dizer assim, sem ferir a palavra. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para fazer um jejum. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto. E foi para o deserto e no deserto jejuou. Então, porque ele jejuou, ele estava sendo tentado. E não simplesmente ele foi preparado para ser tentado pelo diabo. Não. Ele foi preparado para buscar a Deus. Então, nesse período de 40 dias e 40 noites no deserto, é óbvio, não tem um versículo falando que Jesus orou nesses 40 dias. Mas tem claramente que Jesus jejuou. Mas é claro que no meio disso tudo, 40 dias, 40 noites, estamos falando de Jesus. Ele orava constantemente. Ele tinha comunhão toda hora, todo instante, todos os dias, todos os momentos com Deus. Então é óbvio que ele foi orar. Então ele mesmo estava orando e jejuando e o diabo tentou ele. E aí, a gente já sabe, eu não quero entrar nesse contexto ou nesses detalhes da tentação de Jesus, porque não é o foco, para a gente ganhar tempo. Mas olha só, no versículo 14 diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então veja só, no versículo 1 ele diz, Jesus cheio do Espírito Santo. No versículo 14, Lucas 4 que eu estou lendo, diz o seguinte: então Jesus no poder do Espírito. Veja só, cheio do Espírito e no poder do Espírito. Qual a diferença?
Quando ele foi cheio do Espírito, podemos entender que se refere ao batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder. Mas quando ele saiu no poder, é que esse poder entrou em ação, ou foi ativado. Então ele recebeu o Espírito Santo, e com o Espírito Santo veio o poder, quando ele foi cheio do Espírito, mas o poder começou a ser liberado quando ele passou por esse processo de consagração. Eu já vi pastores falando em relação à Bíblia, em algum contexto, estava falando sobre Crônicas, acho que é 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá. E aí quando chegou na questão do jejum, ele falou bem assim, quando fala em jejum, traduzindo é só consagração. Não é só consagração, irmãos. Lá eles oraram, eles jejuaram, eles buscaram a Deus completo. Então jejum é uma coisa, oração é outra, e os dois juntos têm um poder para ser liberado em nossa vida. Então eu quero também mostrar para você sobre essa questão de Atos, vou só comentar, Atos 10:38, o que fala lá? Diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha só, ele foi cheio do Espírito, mas também tinha um poder em manifestação. Então, o jejum é importante. Alguém pode falar, mas nós estamos no tempo da graça e o jejum era por tempo da lei. Tá bom, Jesus jejuou e ele é o autor da graça. Paulo jejuou, Pedro jejuou, os discípulos jejuaram, Barnabé jejuou. Irmãos, várias pessoas estavam jejuando quando eles foram chamados. Nós podemos ver os discípulos jejuando. Né? Então, a gente consegue entender que pessoas do Novo e do Velho, ou do Velho e do Novo Testamento jejuaram. Até com uma direção divina. Por que nós não estamos jejuando hoje? Muitas vezes, muitas pessoas não jejuam porque não querem, ou porque não gostam. É porque não conhecem a palavra de Deus e também não conhecem os benefícios do jejum. É muito fácil ou comum os cristãos quererem e orarem. Ainda que não oram com frequência, não oram da maneira correta, porque a gente tem aprendido que existem várias formas de orar, mas ninguém contesta a questão do princípio da oração. Mas muitos contestam e até torcem o nariz para a questão do jejum. Por quê? Porque não conhecem o que a palavra de Deus garante. E Jesus, voltando lá para Mateus, eu já estou caminhando para o final por causa do horário. Eu vou estar falando e só estou tocando, começando esse assunto. Então Jesus, no Mateus capítulo 6, ele diz no versículo 5, Mateus 6, 5 diz, e quando orardes, olha só, então significa o quê? Quando? Não é Jesus, ele falou se orardes. Talvez, se orardes. Pode ser que você ore, ou não precisa orar, ou para alguns orarem. Não, ele estava falando quando? Quem? Ele estava falando para todos aqueles que são seguidores dele, aqueles que são discípulos. Então, ou seja, existe uma expectativa no coração de Deus para que nós apliquemos esses princípios espirituais, como a oração, mas também como o jejum, porque olha só no verso 16, Mateus 6,16, quando jejuardes. Então, ou seja, mesmo princípio, e ele fala também para a questão do dar, o princípio de dar. Verso 2, quando, pois, deres, então quando deres, quando orardes, quando jejuardes, existe uma expectativa no coração de Deus que a gente coloque em prática esses princípios espirituais, eu diria até armas espirituais. Não é a oração ou o jejum que tem poder. Deus não muda quando eu e você oramos ou jejuamos.
Deus continua sendo o mesmo Deus se a gente orar ou deixar de orar, se a gente jejuar ou deixar de jejuar, se a gente der ou não deixar de... Não, Jesus nunca vai mudar, Deus nunca vai mudar, o Espírito Santo nunca muda. Só que a gente é que precisa mudar. Nós que precisamos mudar. Você consegue entender isso? Lá em Mateus 17, como nós lemos, nessa ocasião em que Jesus expulsou o demônio daquele menino que o pai pediu, depois os discípulos vieram perguntar para Jesus por que a gente falhou. E Jesus falou para eles, porque a fé de vocês não operou como deveria. Eu estou contextualizando. Então, ou seja, a pequenez da vossa fé. Mas ele falou que não é só isso. Que existem castas de demônios que são mais resistentes e não saem de forma alguma, senão por oração e jejum. Então ele estava falando, vocês precisam entrar e praticar esses princípios. Vocês precisam ir mais fundo. Sabe, eu tenho aprendido, visto no exemplo de pessoas, mas também aprendido na prática. Em que cristãos, irmãos, pessoas, discípulos de Cristo, não vão experimentar coisas que pessoas que jejuam e oram com mais frequência, eles estão experimentando. Vou mudar um pouquinho aqui, vou falar com outras palavras a mesma coisa. As pessoas que oram e jejuam com mais frequência vão andar em uma consciência, presta atenção no que eu estou falando, uma consciência maior, ou no nível maior da consciência da autoridade que temos, do que aqueles que não jejuam e oram com tanta frequência. Você entendeu isso? Aqueles que oram e jejuam vão entrar em coisas mais profundas do que aqueles que não oram e nem jejuam. O jejum e a oração não nos dão mais autoridade. E nem traz fé ou geram fé. O jejum e a oração limpam o caminho, aleluia, para que a nossa fé opere com maior eficácia e que a nossa consciência em relação à autoridade que Cristo nos deu seja mais eficaz. Você consegue entender? A nossa sensibilidade é aumentada quando a gente jejua e ora com mais frequência. Consequentemente, os dons serão mais fáceis, operarão ou fluirão com mais facilidade. Tem pessoas carregadas de dons, e eu falo isso com convicção, pelo Espírito. Tem pessoas que estão carregadas de dons do Espírito Santo, mas não conseguem fluir, porque não estão colocando em prática esses princípios da oração e do jejum. Se você quiser receber como um conselho, então eu quero te aconselhar. Começa a ativar esses princípios espirituais na tua vida, que você vai ver os dons operando. Você vai ficar mais sensível à voz do Espírito Santo, às direções do Espírito Santo. Você vai ser sensível, ficar sensível sim à nossa carnalidade, à sua carnalidade também. Mas isso é só uma reação de quando você está praticando mais esses princípios espirituais da oração e do jejum. Amém? Então, recapitulando, quando a gente entende que o jejum e a oração são princípios espirituais e que Jesus, Deus, o Espírito Santo espera que a gente pratique, isso vai agradar a Deus. E, consequentemente, não vai mudar ele, mas vai mudar a nós, nos posicionando espiritualmente para ouvir melhor o que o Espírito Santo está falando. E aí também a gente vai atuar ou fluir com maior intensidade e da maneira correta, com mais assertividade nos dons espirituais. Você precisa compreender isso, precisa crescer. Paulo falou, como nós lemos em 1 Coríntios 12:1, que
Ele não quer que a gente seja ignorante ou tenha falta de conhecimento a respeito dos dons. Mas também o Espírito Santo nos ensina a orar e jejuar. Amém? Então, quanto mais a gente orar e jejuar, mais a gente vai crescer no conhecimento, em primeiro lugar, da palavra de Deus, vai ficar mais fácil a gente compreender e entender o que o Espírito Santo nos revela, e, consequentemente, a nossa fé vai ser edificada, porque a revelação da palavra vai gerar uma fé mais fortalecida. E quando a gente está mais sensível ao Espírito Santo, também nós vamos ficar mais sensíveis para fluir nos dons espirituais. Amém? Então espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa noite. Nós vamos dar continuidade falando. Eu estou aguardando sempre o que o Espírito Santo me dirige para falar. Então, se na próxima semana ele me disser para dar continuidade em relação ao jejum, à oração, aos dons, eu não tenho nenhuma percepção de que é para parar de falar com esse assunto dos dons, mas para a gente continuar falando. Amém? Então, que você realmente aprenda mais, que você cresça, tá? Que você seja edificado na prática da palavra de Deus. Amém? E eu quero te encorajar, entrar lá no YouTube. Eu estou com aquele canal, como eu já tenho falado aqui, e é no propósito, eu edito essas lives, né? Eu baixo, tem um trabalhinho, eu não aprendi a fazer de outra forma, então eu baixo essas lives do Instagram e edito e coloco lá no canal, né? Então eu estou aprendendo a mexer em outros programas aí também para melhorar, porque o propósito é justamente servir a vocês naquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, tem nos ensinado, né? Falo nós porque eu trago pessoas aqui, né? Os nossos irmãos que vêm ministrar junto comigo. Então, nosso propósito é justamente esse, de poder compartilhar com você aquilo que o Espírito tem nos ensinado. Amém? Então, até se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso que a gente tem falado, então deixa nos comentários, fale com a gente aí. Se a gente não souber responder na hora, com certeza eu vou buscar, nós vamos buscar conhecer de Deus, ou buscar em Deus, e falar com pessoas que entendem, sabem mais que nós, para a gente trazer uma resposta pautada na palavra de Deus. Amém? Então, que você seja realmente abençoado, que você coloque em prática essas verdades que você tem recebido, né? Não somente aqui, mas de outras formas, e que você se esforce cada vez mais para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Que você seja realmente abençoado e influir nos dons espirituais que já estão dentro de você. Que você possa ser usado por Deus para abençoar muitas pessoas. Porque os dons que existem na tua vida me favorecem, os dons que existem na minha vida te favorecem, e assim todos nós crescemos. O corpo tem que estar unido, cada um com os dons fluindo através de sua vida, para que traga edificação para o corpo de maneira completa. Amém, queridos? Jesus está voltando, e quando nós subirmos, eu quero estar diante dele com alegria. Aleluia. Eu sonho com esse dia, irmãos, de estar diante de Deus e ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Aleluia. Que essa seja a nossa motivação, irmãos. Aleluia. Que você tenha essa motivação de fluir nos dons que Deus lhe deu, no ministério que Deus confiou a você, no seu chamado, para abençoar pessoas. Amém, irmãos? Não tem outro motivo melhor que esse. Nós vamos nos alegrar quando estivermos diante do nosso Pai, do nosso Senhor, e ter a certeza que nós agradamos ao coração do nosso Pai. Então, que você possa ser realmente motivado e até provocado a praticar esses princípios espirituais diante de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que você realmente tenha uma ótima semana, e até a próxima live, se assim Deus quiser, e Jesus não voltar antes. Amém? Grande abraço e muito obrigado.